Acidente de moto há quase 4 meses. Enquanto está em recuperação, não consegue fazer atividades do dia a dia, como cozinhar, e acabou gastando mais pagando por marmitas para o filho. Por isso, a cesta recebida hoje foi muito bem-vinda. Posso passar para alguém fazer para mim, né? Crislane, que sempre acompanhou os pacientes do Hugo, nunca pensou que ficaria internada onde trabalha. Ela foi vítima de acidente de trânsito em abril, quando chegava no hospital. Hoje depende de muletas para andar e nem sabe quando terá alta. Mãe de uma filha, ela vive com a mãe e ajuda no sustento da família. A cesta básica que recebeu aqui é um presente que ela não esperava. É muito emocionante a gente ter a ajuda das pessoas, isso é muito bom. No ano passado, mais de 6.500 pessoas foram internadas aqui, vítimas de acidentes de trânsito. Uma média de 18 por dia, quase uma vítima de acidente a cada hora em Goiânia. A doação é uma forma de amenizar a dor dessas famílias, mas o ideal seria conscientizar a população. De cada 10 pessoas internadas aqui, 7 são vítimas de acidente de trânsito. Muitas vezes o arrimo daquela família fica fora do mercado de trabalho, não tem mais o seu rendimento e acaba expondo em risco também a família com falta, muitas vezes, de alimento na sua casa. Essa ação do Maio Amarelo é uma ação extremamente importante que visa trazer a essa família o retorno de parte do que perdeu, principalmente em relação à sua alimentação. E um homem foi atropelado por um ônibus dentro de um terminal no centro de São Paulo. O acidente aconteceu no Parque Dom Pedro. O rapaz, que não teve a identidade revelada, sofreu uma fratura no tórax e uma parada cardiorrespiratória. Ele foi socorrido pelo helicóptero Águia da Polícia Militar e levado ao Hospital do Servidor Público. De acordo com o último boletim médico, o estado de saúde é considerado gravíssimo. A SP Trans, empresa que administra os terminais da capital paulista, lamentou o acidente e disse que vai investigar o caso. Um taxista passou por momentos de pânico na noite desta segunda-feira. Tudo começou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Lá, o taxista pegou 2 passageiros. Quando chegaram ao destino, a dupla anunciou o assalto. O motorista foi agredido e colocado no porta-malas. Uma testemunha chamou a polícia. Houve perseguição. Os acusados bateram num barranco e acabaram detidos. Rafael Costa Leandro foi levado para a delegacia e o menor de idade acabou apreendido. O taxista foi atendido numa unidade de saúde e depois foi liberado. E um criminoso morreu durante uma troca de tiros com um policial militar à paisana na zona leste de São Paulo. O bandido e mais 2 comparsas tentavam assaltar uma padaria quando o PM chegou. Marcelo Bittencourt. Os suspeitos tentaram assaltar esta padaria na Vila Taquari, em Itaquera, zona leste da capital paulista. Entre os clientes estava um policial militar à paisana que estava esperando a esposa fazer compras. De acordo com a versão da polícia, o PM teria dado voz de prisão aos 3 suspeitos. Um deles reagiu e atirou contra o agente. No revide, o bandido acabou sendo baleado. O resgate chegou a ser chamado, mas o rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu. Os outros 2 suspeitos acabaram sendo presos. O caso vai ser registrado no 24º Distrito Policial do bairro. Será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. De São Paulo, Marcelo Bittencourt para o SBT Notícias. E também uma padaria, uma discussão entre 2 clientes terminou em agressão. O caso aconteceu em Piedade, no interior de São Paulo. Imagens de uma câmera de segurança mostram um homem de boné reclamando do atendimento. Um outro cliente de camisa azul acaba se intrometendo e, depois de uma breve discussão, desfere um soco. Ele continua agredindo o homem no chão e depois arremessa a vítima para fora do estabelecimento. A briga continua até que algumas pessoas conseguem segurá-lo. Frequentadores de uma igreja sofreram um arrastão durante um culto no Espírito Santo. Pelo menos 100 pessoas estavam no local.
Os 3 assaltantes tentaram furtar um carro que estava estacionado em frente a essa igreja na Serra. Como não deu certo, eles entraram na igreja e recolheram os pertences dos fiéis. Na hora do culto, havia pelo menos 100 pessoas no local. Um dos criminosos chegou a atirar. O rapaz ficou nervoso, aí ele mirou no pastor. Eu não sei o que aconteceu, mas o braço dele resvalou pro lado, estava mirado, o pastor assim, um tiro saiu para cima. Até o momento, ninguém foi preso. Agora o futebol. Na Libertadores, o Palmeiras tomou um gol nos acréscimos do Barcelona de Guayaquil e vai precisar vencer em casa por 2 gols de diferença para se classificar para as quartas de final. Na Bolívia, o Atlético Mineiro perdeu por 1-0 para o Jorge Wilstermann e também vai ter que bater o rival por 2 gols de diferença para passar de fase. No duelo brasileiro, o Santos venceu o Atlético Paranaense de virada e ficou muito perto das quartas de final. Na Vila Capanema, em Curitiba, o Furacão saiu na frente. Lucho Gonzalez deu uma furada incrível, mas Nicão pegou bem na bola, 1-0. Lucas Lima deu um lindo passe para Kaique e ele finalizou com categoria para empatar para o Santos. No segundo tempo, Vitor Ferraz arriscou de longe. O goleirão Everton se atrapalhou e Bruno Henrique virou para o Peixe. 2-1. Depois do lançamento de Lucas Lima, Bruno Henrique cruzou e Kaique marcou de letra. Golaço do Santos, 3-1. Ederson ainda diminuiu para o Atlético Paranaense, 3-2. No jogo de volta na Vila, o Santos pode até perder por 1-0 ou 2-1, que mesmo assim se classifica para as quartas de final. O São Paulo anunciou a contratação de Dorival Júnior. O ex-treinador do Santos vai substituir Rogério Ceni, demitido na segunda-feira. Dorival vai assinar contrato até o fim de 2018 e assume a equipe na semana que vem. No clássico contra o Santos, Pintado vai dirigir o São Paulo. Dorival chega com a missão de tirar o tricolor da zona de rebaixamento. O jogador do Palmeiras, o meia Alejandro Guerra, teve que voltar às pressas para o Brasil para acompanhar a recuperação do filho mais novo de apenas 3 anos, que sofreu um acidente em casa. O atleta foi liberado de enfrentar o Barcelona na partida que ocorreu nesta quarta-feira no Equador pela Copa Libertadores da América. Asael Guerra, filho do jogador do Palmeiras, Alejandro Guerra, se afogou na piscina da casa da família, em um bairro nobre do município de Barueri, na região metropolitana de São Paulo. O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira. Assim que os bombeiros foram chamados, os familiares da criança receberam as instruções de primeiros socorros. E Asael foi trazido para esse hospital na zona sul da capital, em estado grave. O hospital confirmou a internação da criança, mas não divulgou mais informações. Em nota, o Palmeiras informou que o quadro de Asael é estável e que o menino está sob cuidados médicos. O Barcelona renovou nesta quarta-feira o contrato de Messi até julho de 2021. Ele vai ganhar um salário milionário e quem quiser tirar o craque do Barça vai ter que abrir o bolso e pagar 1 bilhão e 100 milhões de reais. Messi vai receber quase 150 milhões de reais por ano, mais de 12 milhões de reais por mês. Com a camisa do Barça, Messi marcou 507 gols, conquistou 8 vezes o Campeonato Espanhol e 4 vezes a Liga dos Campeões, além de ser eleito 5 vezes o melhor jogador do mundo. No Camp Nou, estádio do Barcelona, os fãs comemoraram a renovação de contrato, comprando a camisa 10 do craque. Para esse torcedor, Messi é o melhor jogador que já existiu no Barcelona e no mundo. Ele espera que o craque fique no clube até os 50 anos. E um outro jogador do Barcelona passou por um verdadeiro susto. O zagueiro Piqué capotou o carro no deserto do Catar. De férias, Piqué estava dirigindo e registrando o passeio pelas dunas do deserto de Doha. Empolgado com um belo visual, o zagueirão acelerou além da conta e perdeu o controle do bug. Mas calma, foi só um susto. Piqué não se machucou e depois ainda postou uma foto ao lado do carro capotado.
Que susto, hein? Bom, gente, 5 horas e 48 minutos, faz agora 13 graus em São Paulo, manhã gelada aqui na capital paulista. Então você que está acompanhando o SBT Notícias, vai sair de casa daqui a pouquinho, pega um casaco, agasalho, ó, porque vai fazer frio, hein? E as estrelas do SBT e as mães das crianças da novela Carinha de Anjo passaram um dia fazendo crochê. A ideia é produzir mantas e cobertores para doação. Essa galera se juntou na casinha das mães do SBT por uma boa causa. Nesse inverno rigoroso de São Paulo, mães da criançada da novela das 9 e artistas deram pontos de alegria e amor. Eles estão produzindo cobertores para aquecer idosos em um asilo. A gente fica aqui, né, na casinha esperando as meninas que estão gravando e a gente acaba, né, fazendo nesse inverno para doar para o asilo, pessoal. Então a gente está fazendo tudo em prol deles. Eles participam da campanha liderada pela dona Iris Abravanel, Não Durma no Ponto, Dê Seu Ponto. Essa é a terceira ação realizada pelo departamento de elenco da novela Carinha de Anjo. E não pense que artista aqui tem moleza, não. Quando o assunto é solidariedade, eles também colocam a mão na agulha. O importante é participar e assim, com o frio que tá, você mesmo se agasalha e vai fazendo um tricô. E é tão legal, porque eu sou uma mulher bilionária, às vezes eu perco muito dinheiro. E isso relaxa tanto, e saber que você vai ajudar o próximo. Eu fico tão emocionada, eu fico tão feliz. Ao todo, 42 mantas serão bordadas por essa mulherada. Eu tenho certeza que cada um que receber essa coberta vai perceber que tem amor envolvido. Que bacana essa ação, né? É sempre bom ajudar o próximo. E a Justiça do Rio de Janeiro negou um pedido de indenização contra o buscador Google e a enciclopédia virtual Wikipédia, feita pela cantora Rosana, sucesso na década de 80. Rosana alega erros na biografia dela. Uma das queixas faz referência à idade. Os sites afirmavam que em 2013 ela teria 58 anos, mas a cantora dizia ter 44. A Justiça concluiu que as informações dos portais não eram falsas e nem ofensivas. Foram extraídas de entrevistas e dados do Tribunal Superior Eleitoral. A cantora pedia indenização de 150 salários mínimos, o equivalente a R$140 mil. Rosana ficou famosa nos anos 80 com a música O Amor e o Poder, que foi tema de novela. E mais um caso de estupro coletivo chocou o Rio de Janeiro. 7 jovens foram acusados de abusar sexualmente de uma adolescente de apenas 16 anos na zona norte da cidade. Um dos envolvidos é o ex-namorado da vítima. 3 são maiores de idade e 4 são menores. 2 deles não teriam participado ativamente, mas todos foram detidos em flagrante por estupro. O crime ocorreu na noite de segunda-feira em uma casa a cerca de 100 metros da delegacia e foi denunciado na madrugada seguinte. De acordo com o depoimento, o ex abordou a menina quando ela saía da escola e a convenceu a ir até uma casa onde ela foi surpreendida por amigos do rapaz. Ao delegado, ela contou que já havia sido abusada anteriormente, aos 9 anos de idade. Depois da denúncia, ela foi encaminhada ao hospital, onde fez exames e tomou os coquetéis antivirais. Os presos afirmam que a prática foi consensual. 2 deles têm antecedentes criminais por roubo. De acordo com a polícia, é possível que o antigo parceiro da vítima tenha planejado o estupro. Nana Magalhães, mulher do deputado Tiririca, usou as redes sociais para defender a família das acusações de assédio de uma ex-empregada doméstica. Em uma foto com o marido e a filha no Cristo Redentor no Rio, Nana escreveu: "Defenderei minha família de criminosos e criminosas que terão de responder pelos seus crimes na polícia." Maria Lúcia Gonçalves, ex-empregada do casal, acusa a Tiririca por assédio sexual. Já a mulher do deputado denunciou a antiga funcionária por extorsão e declarou que, depois de ser demitida por beber no trabalho, ela teria pedido R$100 mil para não revelar intimidades do casal. A Operação Ponto Final, que apura a corrupção no setor de transportes do Rio de Janeiro, teve um novo desdobramento. Um suspeito foi levado para depor na Polícia Federal e outros 3 mandados de busca e apreensão foram cumpridos.
Alexander Luiz de Queiroz Silva foi localizado em casa, neste prédio de luxo em Ipanema. O homem, que é sócio da empresa Aware Investment, saiu numa viatura da Polícia Federal por volta das 8h30 da manhã. Os policiais apreenderam um computador na casa dele. Agentes da PF e procuradores do Ministério Público Federal também cumpriram 3 mandados de busca e apreensão. Um deles no escritório da empresa de Alexander, na rua Visconde de Pirajá, também em Ipanema. A ação é desdobramento da Operação Ponto Final, deflagrada na segunda-feira, quando 10 pessoas ligadas ao transporte público no estado foram presas. Elas são acusadas de fazerem parte de um esquema de pagamento de propina a agentes públicos que chega a 260 milhões de reais. Em troca, empresas ligadas à FETransport levariam vantagens como aumento de passagens sem justificativa e escapariam de fiscalizações. O esquema criminoso também envolvia políticos, como o ex-governador Sérgio Cabral, que, de acordo com as investigações, era quem comandava o bando. Entre os presos estão Rogério Onofre, ex-presidente do Detro, e o empresário Jacó Barata Filho, herdeiro de Jacó Barata, o rei dos ônibus no Rio de Janeiro. Segundo o Ministério Público Federal, esse esquema de corrupção era um dos mais antigos do estado e durou pelo menos 26 anos. Os procuradores também classificaram como um dos mais nocivos por afetar principalmente a população de baixa renda, que depende exclusivamente do transporte público. As investigações apontaram que as ordens de pagamento eram dadas por José Carlos da Voura, presidente do Conselho da FETransport, que está foragido em Portugal. Ele é suspeito de receber 40 milhões de reais. O esquema foi descoberto a partir da delação do ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado, Jonas Lopes, que resultou na prisão de 5 conselheiros do tribunal em março na Operação Quinto do Ouro. E chega a vez dos policiais envolvidos no caso que terminou com a morte de 10 trabalhadores rurais em Belém, no Pará, participarem da reconstituição feita pela Polícia Federal. Será nesta quinta-feira. A parte envolvendo alguns dos sobreviventes já terminou. 5 dos 15 sobreviventes estão participando da reconstituição na Fazenda Santa Lúcia, em Pau d'Arco. Os outros 10 deixaram a região e não quiseram entrar no serviço de proteção a testemunhas. A sede da propriedade está destruída e os donos dizem que estão sendo ameaçados. A família está assustada, ela tem sofrido ameaças indiretas, ameaça de morte. O advogado das famílias das vítimas não acredita que a intimidação tenha partido de nenhum dos parentes que continuam na região. Ele afirma que os trabalhadores rurais esperavam uma solução pacífica para o uso da terra. Em nenhum momento ainda tinha sido reunidas as pessoas e falaram: olha, Santa Lúcia não tem mais possibilidade de ser destinada para a reforma agrária. A Santa Lúcia tem quase 6 mil hectares. É uma das maiores fazendas pecuárias no sudeste do Pará. Foi ocupada em 2013 e desde então já foram feitos 3 pedidos de reintegração de posse. O INCRA tentou comprar a fazenda para reassentamento, mas não houve acordo com os donos. No início de maio, a Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar disse que não ia mais pleitear a área. Mesmo assim, um grupo permaneceu na Fazenda Santa Lúcia. 20 dias depois, aconteceu o massacre. O Sindicato Rural dos Fazendeiros diz que a produção pecuária está comprometida por falta de mão de obra. Realmente é difícil conseguir alguém que queira hoje trabalhar nessa fazenda. Receio, medo, teme as vidas, as ameaças que vêm. 12 policiais, entre eles um coronel da reserva, foram presos durante uma operação da Corregedoria das Polícias Civil e Militar de São Paulo. A suspeita é que o grupo formado pelos militares recebia propina para acobertar o funcionamento de casas de jogos ilegais. A operação das Corregedorias das Polícias Civil e Militar, em parceria do Ministério Público de São Paulo, aconteceu em 12 cidades. A ação envolveu 300 policiais. Foram meses de investigação para mapear o esquema criminoso. A suspeita é de que um grupo formado por PMs e policiais civis recebia propina para acobertar o funcionamento de casas de jogos ilegais, muitas delas com máquinas caça-níqueis. Foram cumpridos 22 mandados de prisão e 100 de busca e apreensão. Entre os presos, um policial da Corregedoria e um coronel da reserva. Ela surge através de informações obtidas, inclusive através de uma delação, escutas telefônicas, não é? E hoje foi deflagrada apenas uma primeira etapa dessa operação, porque nós já identificamos
conjuntamente várias organizações que atuam nesse ramo de atividade. Além dos donos das casas e comerciantes, 12 policiais foram presos. 8 militares, 4 policiais civis e 10 particulares. A maior parte desses policiais trabalhava no sentido de dar proteção à associação criminosa. Todas as 650 máquinas caça-níqueis apreendidas em 50 lugares diferentes, como bingos clandestinos e pequenos comércios, foram destruídas depois de periciadas. Os presos irão responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção. Nós enxergamos nesse mal policial um bandido pior até do que o bandido normal que nós combatemos no dia a dia, porque ele não mede as consequências da sua conduta e trai essa confiança. 5h59, nós ficamos por aqui. O SBT Notícias volta amanhã. Assista agora o Primeiro Impacto. Bom dia para você e tchau!